Pergunto ao Penaguião como é que ele pode ter a certeza de que Sá Carneiro irá no avião, ao que Penaguião responde de que eu não me preocupasse pois que ele, com mais alguém, se encarregaria de colocar Sá Carneiro naquele avião naquele dia e naquela hora, pois ele coordenava a segurança e a sua palavra era sempre escutada. No final do jantar, juntam-se a nós três o General Diogo Neto e o Coronel Vinhas. Fico estarrecido com esta nova informação sobre Sá Carneiro, e decido ir, nessa mesma noite, à residência do embaixador do ZEUA, na Lapa, onde estava Frank Carlucci, a quem conto o que ouvi. Frank Carlucci responde que não me preocupa-se, pois este plano já estava determinado há muito tempo. Disse-me que o homem do ZEUA era Mário Soares, e que Sá Carneiro, devido à sua maneira de ser, teimoso e anti-americano, não servia os interesses estratégicos do ZEUA. Mário Soares seria o futuro apoio da política americana em Portugal, junto com outros líderes do PSD e do PS. Aceito então esta situação, uma vez que Frank Carlucci já me havia dito antes que tudo estava assegurado, inclusivamente se algo corresse mal, como a minha saída de Portugal, a cobertura total para mim e para mais alguém que eu indicasse. 3 dias antes do atentado há uma nova reunião, na Rua das Pretas no Palácio Roquete, onde participam Canto e Castro, Farinha Simões, Li Rodrigues, José Esteves e Carlos Miranda. Nessa reunião são acertados os últimos pormenores do atentado. Nessa reunião, Li Rodrigues diz que ele está preparado para a operação e Canto e Castro diz que o atentado será a 3 ou 4 de dezembro. No dia 4 de dezembro, telefone de um telefone no Arieiro, para o Sr. William Masselberg, na embaixada do ZEUA, para confirmar que o atentado é para realizar, tendo-me este referido que sim. Desse modo, à tarde, José Esteves traz uma mala à minha casa, e vamos os dois para o aeroporto. Já no aeroporto, José Esteves e eu entramos no aeroporto, por uma porta lateral, junto a um posto da guarda fiscal, utilizando o cartão forjado, anteriormente referido. Depois José Esteves desloca-se e entrega a mala, com o engenho, a Li Rodrigues, que aparece com uma farda de piloto e é também visto por mim. Depois de cerca de 15 minutos, sai já sem a mala, e sai comigo do aeroporto. Alguns dias depois falei novamente com Frank Carlucci, a quem manifestei o meu desconhecimento e ter ficado chocado por ter sabido, depois de o avião ter caído, que acompanhantes e familiares do primeiro-ministro e do ministro da Defesa também tinham ido no avião. Frank Carlucci respondeu-me que compreendia a minha posição, mas que também ele desconhecia que iriam outras pessoas no avião, mas que agora já nada se podia fazer. Tomei conhecimento no entanto que Vítor Pereira, no dia 4 de dezembro de 1980, tendo ido nessa noite ao aeroporto da Portela, como agente da PJ, encontrou a mala que era transportada pelo engenheiro Adelino Amaro da Costa. Nessa mala estavam documentos referentes ao tráfico de armas e de pessoas envolvidas com o Fundo de Defesa do Ultramar. Salvo erro, Vítor Pereira entregou essa mala ao inspetor da PJ Pedro Amaral, que por sua vez a entregou na PJ. Disse-me então Vítor Pereira que essa mala, de maior importância no caso de Camarate, pelas informações que continha, e que podiam explicar os motivos e as pessoas por detrás deste atentado, nunca mais voltou a aparecer. Também em 1981, uns meses depois do atentado, eu e o José Esteves fomos ter com o Major Lencastre Bernardo, na Polícia Judiciária, na Rua Gomes Freire. Com efeito, tanto o José Esteves como eu, andávamos com medo do que nos podia suceder por causa do nosso envolvimento no atentado de Camarate, e queríamos saber o que se passava com a nossa proteção por causa de Camarate. Eu não participo na reunião, fico à porta. Contudo José Esteves diz-me depois que nessa conversa Lencastre Bernardo lhe referiu que, numa anterior conversa com Francisco Pinto Balsemão, este lhe havia dito ter tido conhecimento prévio do atentado de Camarate, pois em outubro de 1980, Kissinger o informou de que essa operação ia ocorrer. Disse-lhe também que ele próprio tinha tido conhecimento prévio do atentado de Camarate. Disse-lhe ainda que podíamos estar sossegados quanto a Camarate, pois não ia haver problemas conosco, pois a investigação deste caso ia morrer sem consequências. Em finais de 1982, pelas informações que vou obtendo na Embaixada do ZEUA, em Lisboa, verifico que se fala de nomes concretos de personalidades americanas contendo estado envolvidas em tráfico de armas que passava por Portugal. Pergunto então a William Masselberg como sabem destes nomes.
Ao fim de muitas insistências minhas, William Masselberg acaba por me dizer que a PJ entregou, na embaixada do ZEUA, uma mala com os documentos transportados por Adelino Amaro da Costa, em 4 de dezembro de 1980, e que ficou junto aos destroços do avião. Peço então a William Masselberg que me deixe consultar essa mala, uma vez que faço também parte da equipa da CIA em Portugal. Ele aceita, e pude assim consultar os documentos aí existentes, que consistiam em cerca de 200 páginas. Pude assim consultar este dossiê durante cerca de uma semana, tendo-o lido várias vezes, e resumido, à mão, as principais partes, uma vez que não tinha como fotografá-lo ou fotocopiá-lo. Vejo então, que apesar do desastre do avião, e da pasta de Avelino Amaro da Costa ter ficado queimada, e ter sido substituída por outra, os documentos estavam intactos. Estes documentos continham uma lista de compra de armas, que incluía nomeadamente RPG-7, RPG-27, G3, lança-granadas, dilagramas, munições, granadas, minas, rádios, explosivos de plástico, fardas, Kalashnikov 47 e obuses. Referia-se também nesses documentos que, para se iludir as pistas, as vendas ilegais de armas eram feitas através de empresas de fachada, com os caixotes a referir que a carga se tratava de equipamentos técnicos e peças sobressalentes para máquinas agrícolas e para a construção civil. Esta forma de transportar armas foi-me confirmada várias vezes por Oliver North, no decorrer da década de 80, até 1988, e quando estive em Ilopango, no El Salvador, também na década de 80, verifiquei que era verdade. Nestes documentos lembro-me de ver que algumas armas vinham da empresa portuguesa Braço de Prata, bem como referências de vendas de armas de Portugal e de países de leste, como a Polónia e a Bulgária, com destino para a Nicarágua, Irão, El Salvador, Colômbia, Panamá, bem como para alguns países africanos que estavam em guerra, como Angola, ANC da África do Sul, Nigéria, Mali, Zimbábue, Quênia, Somália, Líbia, etc. Está também claramente referido nesses documentos que a venda de armas é feita através da empresa criada em Portugal chamada Supermarket, que operava através da empresa mãe Black Eagle. Nos referidos documentos vi também que as vendas de armas eram legais através de empresas portuguesas, mas também havia vendas de armas ilegais feitas por empresas de fachada, com a lavagem de dinheiro em bancos suíços e offshores em nome dos detentores das contas, tanto pessoas civis como militares. As vendas ilegais de armas ocorriam por várias razões, nomeadamente, em primeiro lugar, muitos dos países de destino tinham oficialmente sanções e embargos de armas. Em segundo lugar, os EUA não queriam oficialmente apoiar ou vender armas a certos países, nomeadamente aos contra da Nicarágua, ou ao Irão e ao Iraque, a quem vendiam armas ao mesmo tempo, e sem conhecimento de ambos. Em terceiro lugar, a venda de armas ilegal é mais rentável e foge aos impostos. Em quarto lugar, a venda de armas ilegal permite o branqueamento de capitais, que depois podiam ser aproveitados para outros fins. Entre os nomes que vi referidos nestes documentos figuravam José Avelino Avelar, Coronel Vinhas, General Diogo Neto, Major Canto e Castro, Empresário Zoio, General Pesara de Correia, General Franco Charais, General Costa Gomes, Major Lencastre Bernardo, Coronel Rebocho Vaz, Francisco Pinto Balsemão. Francisco Balsemão e Lencastre Bernardo eram referidos como elementos de ligação ao grupo Bilderberg e Henry Kissinger. Francisco Balsemão pertence também à loja maçónica Pilgrim, que é anglo-saxónica, e dependente do grupo Bilderberg. Lencastre Bernardo tinha também assinalada a sua ligação a alguns serviços de inteligência, visto ele ser, nos anos 80, o coordenador na PJ e na Polícia Judiciária Militar. Entre as empresas portuguesas que realizavam as vendas de armas atrás referidas, entre os anos 1974 e 1980, estavam referidas neste dossiê: Fundição de Oeiras, Morteiros, Obuses e Granadas, Cometna, Engenhos Explosivos e Bombas, OGMA, Oficinas Gerais Militares de Fardamento e OGF, Oficinas de Fardamento do Exército, Bruning Viana S.A. A Paunueralda, que existe desde 1966. Explosivos da Trafaria, Spell,
explosivos, armamento ligeiro e munições. Monta Griselda, que atuava desde 1977, com Canto e Castro e António José Avelar. Só foi contudo oficialmente constituída em 1984, deixando, nessa altura, Canto e Castro de fora, para não o comprometer com a operação de Camarate. A Monta Griselda operava no Campo Pequeno, e era liderada por António Avelar, que era o braço direito de Canto e Castro e também sócio dessa empresa. O escritório dessa empresa no Campo Pequeno é um autêntico bunker, com portas blindadas, sensores, alarmes, códigos nas portas, etc. Canto e Castro e António Avelar são também sócios da empresa inglesa BAE Systems, sediada no Reino Unido. Esta empresa vende sistemas de defesa, artilharia, mísseis, munições, armas submarinas, minas e sobretudo sistemas de defesa antimísseis para barcos. Todos estes negócios eram feitos, na sua maior parte, por ajuste direto, através de brokers intermediários, que recebiam as suas comissões, pagas por oficiais do Exército, Marinha, Aeronáutica, etc. Nestes documentos era referido que, como consequência destas vendas de armas, gerava-se um fluxo considerável de dinheiro, a partir destas exportações, legais e ilegais. Estes documentos referiam também a quem eram vendidas estas armas, sobretudo a países em guerra, ou ligados ao terrorismo internacional. Era também referido que todas estas vendas de armas eram feitas com a conivência da autoridade da época, nomeadamente militares como o General Costa Gomes, o General Rosa Coutinho, venda de armas a Angola, e o próprio Major Otelo Saraiva de Carvalho, venda de armas a Moçambique. Vi várias vezes o nome de Rosa Coutinho nestes documentos, que nas vendas de armas para Angola utilizava como intermediário o general reformado angolano, José Pedro Castro, bastante ligado ao MPLA, que hoje dispõe de uma fortuna avaliada em mais de 500 milhões de USD, e que dividia o seu tempo entre Angola, Portugal e Paris. O seu filho, Bruno Castro, é diretor adjunto do Banco BIC em Angola. No referido dossiê estavam também referidos outros militares envolvidos neste negócio de armas, nomeadamente o capitão Diniz de Almeida, o coronel Corvacho, o Vera Gomes e Carlos Fabião. Todas estas pessoas obtinham lucros fabulosos com estes negócios, muitas vezes mesmo antes do 25 de abril de 1974 e até 1980. Era referido que estas pessoas, nomeadamente militares, que ajudavam nesta venda de armas, beneficiavam através de comissões que recebiam. Estavam referidos neste dossiê os nomes de offshores, que eram usadas para pagar comissões às pessoas atrás referidas e a outros estrangeiros, por o Livre Norte ou por outros enviados da CIA. Estas offshores detinham contas bancárias, sempre numeradas. Esta referência batia certo com o que o Livre Norte sempre me contou, de que o negócio das armas se proporciona através de offshores e bancos controlados para a lavagem de dinheiro. Vale a pena a este respeito referir que no negócio das armas, empresas do setor das obras públicas aparecem frequentemente associadas, como a Aliburton, a Carlyle, ou a Blackwater, empresa de armas, construção e mercenários, entre outras. Esta relação está referida, há anos, em vários relatórios, nomeadamente nos relatórios do Brib Payer Index, Índice Internacional dos Pagadores de Subornos, que é uma agência americana. A indicação deste tipo de práticas foi desenvolvida mais tarde, pela Transparency International e pelo Comitê Norte-Americano de Coordenação e Promoção do Comércio do Senado americano, que referem que há muitos anos, mais de 50% do negócio e comércio de armas em Portugal é feito através de subornos. Os americanos sempre usaram Portugal para o tráfico de armas, fazendo também funcionar a base das Lajes, nos Açores, para este efeito, nomeadamente depois de 1973, a quando da Guerra do Yom Kippur, entre Israel e os países árabes. Este tráfico de armas deu origem a várias contrapartidas financeiras, nomeadamente através da FLAD, que foi usada pela CIA para este efeito. A FLAD recebeu diversos fundos específicos para a requalificação de recursos humanos.